estamos passando hoje, né? E aí eu fiz sobre isso. Não, ótimo, excelente, Eu perfeito. escolhi um livro, né? Mas eu escolhi um livro, né? Fala direita e esquerda. Dentro desse livro eu contextualizei o pensamento dele em relação ao que nós estamos vivendo hoje. Mas você colocou as citações das Aí eu não sei páginas, se tudo agora. direitinho? Tem problema não, a gente vê, a gente. Não. Mas você sabe mais ou menos onde pegou os trechos? Colocou entre aspas? Sim, eu até peguei o livro, baixei o livro e tudo. É até um livro fino, Ah, não eu é sei qual grosso, é. não. E, pois é. Não, mas aí tá fácil. Se você colocou entre aspas, né, dentro do texto, é só pesquisar onde, dentro, né, do livro, onde você, qual a página. Isso não tem problema nenhum, né? Então, coloca entre aspas sempre, né? Coloca a citação entre aspas, citação, entre aspas, até Eu três pus o linhas, nome né? do livro. Até três linhas. Três É, linhas. professor, Só um a instante, só um citação, instante. tá. Norberto, aliás, aqui coloca Bóbio, vírgula, o ano, vírgula, P.19. É assim que faz. Eu não, Tá no chat, tá no eu não estou chat, visualizando. tá no chat. Ah, deixa eu até copiar aqui. Estou no telefone. Diga, Thaís. Deixa eu conferir aqui se sua mensagem não respondeu minha pergunta. No caso, eu faço a citação entre parênteses e coloco na frente, né? Entre aspas. Entre aspas, desculpa, entre parênteses na frente a página, né? Isso, do jeito que tá aí no texto Certo. aí. Quando Aí, for, isso, do jeito que eu coloquei aí. Eu vou dar um exemplo mais detalhado de um artigo aqui, tá? sim, aí, no caso, eu não vou precisar fazer outra referência, né? No final, porque já vai estar explícito e como vai ser só daquele resumo, daquele capítulo do livro, né? Então não vai precisar fazer a referência, né? Isso, a resenha, a referência vem antes do capítulo, da resenha, né? Do texto. Uhum. Geralmente coloca-se num artigo normal, né? No trabalho normal, coloca no final a referência completa, né? O nome do autor, sobrenome, o nome da obra, editora, cidade e o ano. Na resenha, é o inverso. Como é só você vai fazer uma resenha somente de um livro, né? Ou de um capítulo de livro, você tem que começar com a referência no texto, lá no cabeçalho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá. Mas antes, eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Espero que todos estejam bem. Onde vocês podem inserir dentro, porque você pode enviar por e-mail, mais fácil mas de repente você vai participar de outro curso e não tem tanta flexibilidade como esse tem, né? Então você acessa a plataforma Introdução ao Pensamento do Alberto Bob, tá aqui, e vai em atividades. Atividades. Aqui temos aqui aulas aos sábados, né? Encontros aos sábados, às 10 horas, e aí sucessivamente. Aqui temos as aulas. Vocês podem perceber. Temos os encontros. E aqui foi a aula que eu postei, a última aula que eu postei, sobre direitos humanos. Certo? Sobre direitos humanos. Se você clicar aqui e ver material, muito boa aula, o Anderson já até postou aqui, né? Tá aqui, ó. Direitos humanos, tá aqui, tá bom? Você pode acessá-la. Então, as outras aulas estão aqui. As outras aulas estão aqui. Aqui, ó. Certo? Material de apoio.
E aqui tem os slides, tem links, tem e-books, né? Aqui todos os e-books. Esse livro aqui é bem curtinho, você dá para ler em uma tarde, se você, né? Lições sobre Norberto Bobbio, acho que tem o quê? 50 páginas, eu acho ele. Bem curtinho. Então, Futuro da Democracia é esse livro aqui, que você fará a resenha, né? De um dos capítulos. É só você clicar, vai abrir. Vamos, para não demorar muito, né? Para enviar a atividade, você vai clicar aqui, ó. Estruturação do paper. Então, aí, aqui tem os templates, né? Tem os templates. Associação Brasileira de Normas Técnicas é a norma da BNT, você deve segui-la. Quem não acessou, acessa para ter conhecimento das normas, né? E o envio da resenha é aqui, ó. Você pode enviar por e-mail, não tem problema. Ei, professor, até que dia mesmo que pode enviar? É dia 31 de maio. Ah, tá. Tá bom? Até dia 31 de maio. E aí você envia aqui, como é que é? Ver a atividade. Todas as pessoas estão aqui cadastradas, né? E você envia. Eu não posso enviar aqui, é como se fosse anexar um documento em uma rede social, né? Não tem tanta dificuldade, tá? Você clica na atividade e clica em enviar. Eu não posso fazer isso porque eu sou professor e não estou habilitado para essa função, né? Eu posso enviar e-mails para todas as pessoas que eu selecionei. Aqui tem até a nota também. Se eu quiser atribuir a nota de vocês, eu posso atribuir. Eu posso atribuir a nota de vocês, tá? Então, eu vou postar, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse capítulo primeiro. Eu vou postar os outros somente para desencargo de carga horária mesmo, mas não é. Se quem quiser assistir, tudo bem. Mas o curso encerra, de certo modo, quando vocês enviarem a atividade, né? Quando vocês enviarem a atividade. Então, esse período que vocês vão passar, assim, de certo modo, sem aula, é o período dedicado à produção dessa atividade, da resenha ou, né, do paper, tá? Ou do paper, tá bom? Bom dia, professor. Bom dia. E aí vocês enviam por aqui. Pode por enviar por aqui ou por e-mail. E depois eu coloco o e-mail lá no grupo direitinho. Não tem problema algum, tá? Não tem problema. Mas vocês já ficam sabendo onde, né? Vocês ficam sabendo onde vocês devem inserir a atividade aqui na plataforma. É bom saber, né? É bom ter todas as funcionalidades da plataforma, saber mexer. E no futuro próximo você pode, né, ter que fazer e não sabe. Mas hoje em dia no YouTube tem uma ferramenta nova chamada YouTube. Ela ensina a fazer muita coisa. Pronto, é isso, gente. Não tem tanta dificuldade assim. Aqui são os slides. Né? Falta até colocar aqui alguns, os outros, né? Sobre direitos humanos, né? Esse último agora que eu vou falar com vocês, tá certo? Bem, se eu for aqui em Google, se eu for aqui no Google Acadêmico, são pensamentos de Norberto Bobbio, político, pensamento sobre direitos humanos, o futuro da democracia contempla bem. Foi o que nós vimos, né? Nós vimos assim,
de certo modo, as 10 lições sobre Norberto Bobbio, né? E aí esse livro do Tosi trata muito bem. E, claro, vamos ver hoje o primeiro capítulo que leva, de certo modo, né, o objetivo desse curso, né? O futuro da democracia. O que nos espera, né? Esse futuro que está por vir, está por ser construído por nós, né? Então, se você vem aqui, vou dar um exemplo, né? Google Acadêmico, não pesquise em outro lugar, gente, não pesquise em outro lugar, tá? Jus Navegante, Jus Brasil, isso aí são sites de busca para advogado, para pessoas que estão já algo bem mais técnico, não algo reflexivo, algo que pode ser publicado. Trabalho que tiver Jus Navegante, Jus Brasil, Jus Escola, Brasil Escola, se não são blogs de ensino médio. Né? Então aqui é Google Acadêmico. Tem outras ferramentas que você pode buscar. Tá? Mas Google Acadêmico você pode até construir a sua biblioteca. Né? Você pode até construir a sua biblioteca aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. Se você digitar resenha, enfim, vamos colocar resenha. Por exemplo, esse aqui, de Eric Hobsbawm. É só um exemplo que vocês possam fazer, tá? Só um instante, tem esse aqui também, resenha. Vamos ver se abre aqui direto. Vou levantar. Você estava perguntando, Thaís? Olha aqui, ó, fica assim, ó, a resenha. Ai, Jesus. Só um segundo. Então a resenha fica assim, ó. Claro, aqui não é uma revista, né? Só para dar um exemplo a você, tá bom? Aqui é de uma obra inteira, né? Tanto que são 5 páginas. A obra, com certeza, tem mais de 100 páginas. Então você não pode fazer uma resenha de um capítulo de 10 páginas. Não, você reescreveu o capítulo. A resenha de um capítulo é 2 páginas, 1 página no máximo. É uma resenha. E não é resumo. Qual a diferença? A diferença é que o resumo você vai, de certo modo, transcrever ali. Né? Vai descrever. A resenha você vai ter um ideal mais crítico, né? Mais crítico. Você pode descrever, é claro. Apresentar vamos dizer assim, o conteúdo do capítulo. Né? Por exemplo, não, eu quero fazer então sobre o capítulo 3. Tá bom.
eu faço sobre o capítulo 3. Mas você não vai somente descrever o capítulo, você vai colocar sua impressão também sobre o capítulo. E geralmente isso ocorre no último parágrafo, né? Isso ocorre no último parágrafo. Então, eu vou inserir o template lá na plataforma, lá aquela parte, né, de templates. E vocês devem começar com a referência. É assim que começa. Né? Então, vocês devem começar com a referência do livro ou do capítulo. Tá? Como assim? Muda a referência do livro ou do capítulo? Sim. Porque se eu fizer do livro, aliás, se eu fizer do livro, eu vou colocar o livro inteiro, não preciso discriminar qual é o capítulo. Agora, se eu for fazer do capítulo, né? Se eu for fazer do capítulo, por exemplo, a internet hoje não está ajudando. Só um segundo. Aqui, achei aqui. Vou colocar no chat a referência, né? Da obra de Bob. Mas suponhamos que eu queira fazer do primeiro capítulo. Primeiro capítulo da obra dele, né? O Futuro da Democracia. O primeiro capítulo recebe o nome também o mesmo nome da obra, né? Mesmo assim, eu tenho que inserir? Tem que inserir da forma como eu vou colocar agora para vocês. Se ajudar aqui a internet. Vai dar certo. Hehehe. Ah, eu tô com inveja de Formosa. Formosa já estão vacinando os professores. Graças a Deus eu já vacinei. Já se vacinou em Jubués? Conversa. Professor, mas Não pela idade, né, gente? Não pela idade, pelo amor de Deus. Hein, Formosa, Bahia, só o município de Formosa ou é o governo do estado para toda a área da educação, professor? Já está fazendo programa de vacinação? Eu acho que é o governo, já é o governo. Show de bola. Ei, o Eu acho. professor tá usando o e-mail do primeiro bloco, gostei, hein? É, né? Que jeito. Hoje, Brincadeira. viu? Hoje já tá na lista de tarefa. Vai sair um e-mail Ah. bonito chamado assim, atualpa.fcp.com. Vai sair bonitão hoje. Ah, que bom, que bom. Ótimo, ótimo. Rapaz, você mora no É. meu coração, rapaz. Você mora no meu Também, coração. rapaz, você também, rapaz. Então, assim, diga, pode falar. É que ontem eu fiz mais ou menos igual Jesus Cristo. Pedro, você me ama? Pedro, Ah, é você 3 me vezes, ama? né? Pedro, você me ama mesmo, então apacenta as minhas ovelhinhas. Ah, é? Eita, rapaz. Mas vai dar certo. TI ajudando dá certo, né? Sozinho é que vai complicar. Ei, eu vou te agradecer aquele contato do professor Juan, do Ah, IFE. sim, sim. E é com ele que eu vou resolver os problemas.
Ótimo. Na parceria do estágio. Ótimo, ótimo. Pois é, ele me perguntou e eu falei, não, tudo bem, o professor Ângelo cuida disso, ele é bem acessível, você pode mandar mensagem para ele a qualquer horário, que ele assim que visualizar responde. Aí ele estava sobre o tecnologia e inovação, mas acabou que não teve, né? Mas deu certo esse contato aí. Então, mas na realidade eles estão precisando de um apoio para estagiários, né? Para estagiar. E eu acho que surge aí uma oportunidade para a gente poder apoiar o ensino técnico e também atender uma demanda que nós temos, né? De mão de obra, de pessoas especializadas na área, né? Ótimo, ótimo, excelente. Excelente. Então, continuando, sobre o livro, né? Tá aqui no chat, eu postei já aqui a referência, né? A referência, que tem que ser dessa forma, vai começar a resenha dessa forma, né? Você não coloca o primeiro capítulo em negrito, coloca sempre a obra e o subtítulo da obra, né? Em negrito, pronto. É dessa forma que você vai começar a resenha. O cabeçalho, não, cabeçalho não tem problema, isso aí é algo importante, tá escrito, a resenha e tal, né? Depois eu coloco aqui o cabeçalho, problema não. Times, né? A letra tem que ser Times ou Arial, e aí tá assim, fica assim. Então, eu vou fazer do primeiro capítulo. Se eu fizer do segundo, se eu fizer do terceiro, tenho que colocar o título de cada capítulo, tá? Que eu for fazer. E aí eu coloco ou seja, esse capítulo está dentro dessa obra, né? Está dentro dessa obra. O futuro da democracia, uma defesa das regras do jogo. Tradução, tal. Esse aqui já vai estar pronto, né? Eu vou deixar dessa forma lá no modelo, lá no template, tá? Mas aí vocês têm que inserir a resenha aqui embaixo, tá? Resenha e o paper, tem também um template para o paper, tá? E é um artigo, é a mesma cor do artigo. Vocês todos pagaram metodologia ou estão pagando e já sabem, né, como fazer. A Hilda, por exemplo, fez o curso, né, Hilda? Já sabe fazer. Tá? Eu vou inserir também na plataforma o template, tá? Mas só queria explicar para você que a resenha não é um resumo, tá? Não é um resumo. Assim como nesse exemplo aqui. Assim como nesse exemplo. Olha só. Castells, né? Manuel Castells. Ruptura, crise da democracia liberal. Pronto. Então você vai citar, mas aqui é o livro todo. Veja que só tem 5 páginas. Por que eu digo isso? Já me apresentaram resenha, o livro, mandaram o capítulo. Mandaram um capítulo como estava, né? Não, eu falei, não, se você quisesse ler o capítulo, eu baixava a obra. Então não é o capítulo. É um comentário que você vai fazer sobre o livro, o capítulo, tá? Não é a descrição literal ali do texto do autor. Então você começa assim, a obra, ruptura, ou seja, a obra, o futuro da democracia. Ou então o capítulo 1 da obra, o futuro da democracia. Tem como homônimo, né? Ou seja, recebe o mesmo título, né? E o capítulo homônimo da obra, o futuro da democracia, surgiu em uma obra decisiva política. E você vai, enfim, veja como são os parágrafos. Os parágrafos são grandes, né? Mais de 7 linhas e tal. Isso aqui já é imenso, isso aqui é um absurdo. Não precisa um parágrafo desse tamanho, tá? Então coloca 7 linhas, 8 linhas. Não me vem com parágrafo de 3 linhas, 4 linhas. Não, é um período, né? 2 linhas, um parágrafo. Não. É parágrafo acima de... Porque cada parágrafo tem que ter pelo menos 3 períodos. Para ter um raciocínio, né? 3 períodos, tá? E aí você cadencia bem, tá bom? O raciocínio. E aqui, por exemplo, olha aqui, ó, Thaís, como você perguntou, né?
E aí eu posso citar trechos da obra, no caso, trechos do capítulo, não abusa disso, tá? Não abusa das citações, tá bom? Não abusa das citações, porque é uma resenha. Então, se você vai só transcrever, sempre até 3 linhas, tá? Até 3 linhas você pode. Diga. Não, só falei que compreendi. Entendeu? Isso mesmo. Então, até 3 linhas você pode citar. Vou fazer de um capítulo. Então, no máximo ali, vou citar o quê? 2 vezes. Fazer menção ali sobre a obra, né? Como está lá na obra, tá bom? Ou como está no capítulo. Geralmente, o capítulo do Norberto Bobbio tem o quê? 10 páginas. Então, você vai fazer 2 páginas, tá? No máximo. Porque, veja, essa obra aqui tem mais de 100 páginas e tem só 5 páginas de resenha. Então, a resenha, de fato, é um panorama da obra. Ah, eu quero fazer da obra toda. Tá bom. Então, você dedica aí 2 parágrafos para cada capítulo. Pronto, suficiente. Aí, aí, no meu caso, se eu só contextualizei, aí eu ponho como quê? Não, se você contextualizar, você vai ter que fazer um paper, né? Ou seja, tá? Quantas páginas tem aí teu trabalho? Eu acho que são 3 ou é 2. Aí você Acho que são amplia um 3. pouco, né? Para chegar a 5, a 7. E a gente faz, né? Pode citar outras obras, inclusive pode citar o Futuro da Democracia, essa obra que nós estamos estudando. Vai articulando com outras obras de Bob. Olha só como está aqui, veja bem. Né? Só para reforçar. A citação tem que vir assim. A citação tem que vir dessa forma. Dentro do texto tem que estar o sobrenome, o ano e a página, tá? Se você citar literalmente, né? Ou seja, citar como está na obra, tá bom? Ô, professor, Diga. pode ser necessário só um desses dois, né? O paper ou a resenha. Mas podemos produzir os dois? E você escolhe, Paulo? Se você quiser fazer os dois, pode. Se você quiser fazer os dois, não tem problema. E encaminhar também? Pode, não tem problema. Se tiver tempo para fazer, faz, ótimo. Né? E aí, claro, dependendo da qualidade, a gente já agrega ao e-book, né, que está sendo diagramado juntamente com os acadêmicos. Tem várias pessoas fazendo parte do primeiro bloco, terceiro, quinto, né? Bom. Tá bom? Ok. E aí basicamente é isso, né? Como eu disse, tem que ter bom senso. Um capítulo de 10 páginas, não vou fazer 5 páginas de resenha. Vou fazer 1 página, 2 páginas no máximo, tá? Já um paper é entre 5 a 10 páginas. É um mini artigo. Os artigos comuns, normalmente, têm o quê? Entre 15 a 20 páginas. 12, 15, 20 páginas. Né? Chegando até a 20. Tem artigo até de 30 páginas. Tá? E vai de acordo com a revista também. Mas até 20 páginas é suficiente. De 15 a 20 páginas. Paper já é reduzido, tá? É um mini artigo bem objetivo. Né? A discussão. Não vai falar da vida de Norberto Bobbio. Aqui, por exemplo, se você quiser, no primeiro parágrafo, falar sobre a vida dele, dedicar um parágrafo à vida de Norberto Bobbio, não tem problema. Aí, em seguida, você contextualiza, olha, a obra dele, no capítulo 3º, vai ser bem objetivo, você não vai ficar, né, enxugando gelo, tricotando muito, não. Tem que ser pontual, porque senão vai passar a resenha toda só falando da vida do rapaz, né? Entenderam? Então, basicamente é isso. Não tem tanto segredo a resenha. A resenha você vai descrever criticamente, né? Você não vai só simplesmente copiar e colar. Não. É uma abordagem, um comentário que você vai fazer sobre a obra, tá? Sobre a obra ou o capítulo, né? Sobre o capítulo de Norberto Bobbio. Bem, o que eu vou fazer agora? Vamos apresentar o capítulo primeiro. Agora também não vale fazer, vou fazer só do capítulo primeiro, já foi apresentado, e aí fica mais fácil. Não. A forma como eu elaborei esses slides é como se fosse um resenha. Nós vamos comentar. É isso. Então, você lê o capítulo, distrai as partes principais, as discussões principais, e você vai descrever criticamente, né, comentando. Né, não vale contextualizar.
não é que não vale, mas não é permitido numa resenha contextualizar, né? Por exemplo, Norberto Bobbio não fala de Brasil no primeiro capítulo. Aí eu vou falar de Brasil? Não, é uma resenha, não é um artigo, né? Não é um artigo, é resenha. Resenha você vai se restringir ali ao capítulo, à discussão do capítulo, tá? Você não vale... Então, conforme Bittar, conforme Bonavides, não, você não vai inserir outros autores. É só sobre Norberto Bobbio, tá? Sobre Norberto Bobbio. E em outras discussões também não. Ora, se Norberto Bobbio não fala sobre Donald Trump, você vai colocar Donald Trump no capítulo? Não, né? Então, é respeito sempre ao capítulo, tá? Bem, é isso, tá bom? Não tem bicho de sete cabeças. Então, leia o capítulo, entendeu? Vou escrever o que eu entendi e quais são as discussões ali que estão abordando dentro daquele capítulo. Simples, uma página, 2 páginas no máximo ali, uma página tá até tranquilo também, né? 2 páginas no máximo para cada capítulo é o suficiente. Ah, passou um pouquinho, 2 páginas e meia. Tá, tudo bem, não tem problema. Agora não exagera, né? Então vamos agora apresentar aqui. Eu vou inserir outras aulas lá na plataforma, mas que vocês já sabem, né, muito bem o que o Norberto Bobbio pensa. Essa obra só vem ratificar, só vem confirmar o que nós já discutimos sobre a democracia, sobre a questão dos direitos humanos, né, que Norberto Bobbio fala também, né, sobre uma quarta, e aí Bonavides fala sobre quinta geração de direitos humanos, tá? Sobre direito à paz, é uma geração, né, faleceu ano passado, né, Bonavides, e fala sobre essa quinta geração, né? Não descartando as outras. Lembrando que os direitos humanos é um rol ali, não é um rol taxativo, né? Não pode ser, tem esses direitos e nunca mais podem ser criado outros. Não. Sempre pode ser, sim, inserido outros direitos e ampliado o rol de direitos humanos. E uma geração não suplanta a outra. Uma geração sempre é complementar a outra, né? Não é que a primeira geração caducou, né, ficou antiga e surgiu a segunda geração. Não. Sempre há um senso de complementariedade, né? Bem, então, nós temos aqui a obra dele, do primeiro capítulo, né, O Futuro da Democracia, tá bom? Isso, aqui é a introdução da obra de Norberto Bobbio. Veja como é o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Olha só, olha a referência aqui, tá? Tudo aqui, todo esse texto surgiu lá da obra, e o ponto é depois do parêntese. São detalhes técnicos, isso se aprende na prática. Eu estou falando para vocês já ficarem atentos, tá? Não é aqui o ponto, não é depois do texto, é sempre no final do parêntese, tá? O livro Futuro da Democracia possui 8 capítulos. Você pode fazer isso. Na introdução da resenha, você pode falar sobre, né, apresentar os títulos do capítulo, no segundo parágrafo, a presente resenha tem como objetivo analisar Só o está capítulo. mostrando na tela isso aí, professor? Que eu não estou Oi? visualizando. Só está Meu Deus. mostrando na tela isso aí? Deixa eu apresentar aqui. Foi mal. Então, como eu dizendo, né? Agora foi. Estão visualizando aí, né? Certo. Então, Não, eu não estou visualizando. Não. Vocês estão visualizando, gente? Não, não. agora sim, né? Agora deu, aham.
Então, como eu ia dizendo, o ponto não é no final do texto. O ponto não é aqui. O ponto é sempre no final do texto em si, ou seja, da referência, tá? São detalhes técnicos, depois vocês podem... Isso é aprender na prática, tá? Bem, como eu ia dizendo, você pode fazer dessa forma no primeiro parágrafo. Apresentar os 8 capítulos, inclusive os títulos. E aí, no segundo parágrafo, até mesmo dentro aqui do primeiro período, apresente a resenha. Bom que seja no segundo parágrafo, né? Ou no terceiro. Primeiro parágrafo, você pode apresentar a obra. Segundo parágrafo, panorama. Aliás, primeiro parágrafo, a vida e obra de Norberto Bobbio. Segundo, os 8 capítulos, né? O panorama sobre a obra dele. E no terceiro, falar sobre o capítulo. Apresente resenha, busca analisar criticamente acerca do primeiro capítulo da referida obra, O Futuro da Democracia. Né? Busca analisar sobre o capítulo tal, né? Aí apresenta o título. Enfim. Então, o livro, O Futuro da Democracia, possui 8 capítulos, onde são caracterizados pela opinião de Bobbio sobre a democracia, abrangendo possíveis soluções, né? E se você observar na obra O Futuro da Democracia, Bobbio também vai apresentar as formas de governo, né? Como nós já vimos em aulas anteriores, à luz da democracia, né? A questão da autocracia, do totalitarismo, da ditadura, né? Ao longo dos anos, a democracia se converteu no denominador comum de todas as questões politicamente relevantes, teóricas e práticas. Por isso, o sistema ideal de paz estável pode ser expresso com esta fórmula sintética. Qual é a fórmula sintética? Uma ordem democrática de Estado democrático, ou de Estados democráticos. Não tenho a necessidade de acrescentar, e é claro que ele pode falar em primeira pessoa, o livro é dele, né? Você não pode falar em primeira pessoa. Nós não temos, inclusive eu, não temos autoridade ainda para falar em primeira pessoa. Vai chegar um momento da vida que eu posso falar para você em primeira pessoa? Pode. Quando você tiver doutorado, pós-doutorado, e aí sim, você pode falar em primeira pessoa. Não tem problema nenhum, tá? Porque você já, né, construindo conhecimento de fato, tá bom? Mas, para os padrões da língua portuguesa, eu, particularmente, não gosto dessa abordagem. Bobbio pode fazer, né? Claro. Bobbio é Bobbio, tá? Então, não tenho a necessidade de acrescentar que, como todas as fórmulas ideais, esta também pertence não à esfera do ser, mas à esfera do dever ser. E aqui, claro, referência, quando fala de dever ser, referência também a Immanuel Kant, tá? Então, a visão geral da obra, vou apresentar para vocês. Como a democracia vai estar aqui há algum tempo? O Bobbio se faz essa pergunta, ele questiona isso, né? Então, a democracia representativa, primeiro vem, né, o título, capítulo primeiro é o futuro da democracia, depois democracia representativa e democracia direta, que nós já vimos, os vínculos da democracia, tá? Democracia e poder invisível, tem também a mídia, né, que ele pode falar, que ele vai mencionar, né, o poder invisível, né, e aí vai mencionar também o berlusconianismo, né, na época dele, liberalismo, né, liberalismo velho e novo, contrato e contratualismo no debate atual, o governo dos homens ou o governo das leis, e aí o governo das leis ele faz menção a Montesquieu, democracia e sistema internacional, tá? Então foram 8 encontros, se você leu um capítulo por encontro, terminou a obra, são 8 capítulos, né? São 8 capítulos, então um capítulo por encontro, termina, tá? Como estava previsto. Então, assim, neste primeiro capítulo, né, olha como é que nós fizemos agora. Neste primeiro capítulo, nos mostra que, dependendo das ações posteriores do governo, podemos conquistar e evoluir junto com a política. Ele também nos mostra, claro, evidentemente que, professor, primeira pessoa, podemos, tá, aqui é um slide, tá? Pode colocar, pode-se, né, você tem que colocar lá a impessoalidade. Ele também nos mostra o porquê, até hoje, mesmo sendo um país democrata, a democracia não funciona, nos mostrando 6 promessas não cumpridas. Então, Dom Humberto Bobbio, além de falar
sobre as regras do jogo. Primeira pergunta, quando você vê o título dessa obra, você tem que se questionar, gente. Quais são as regras do jogo? Quais são as regras do jogo? Do jogo o quê? Democrático. Nós vivemos em um jogo democrático. Política é um jogo, né? É um jogo, tá? Então, a primeira pergunta é essa. Quais são as regras do jogo, então, afinal? Quais são as regras que não estão sendo cumpridas? E aí, quando eu li essa obra, tem uns 3 anos atrás, então, nós estávamos vivendo um período de muita polarização. Ainda estamos. Mas, de certo modo, meio que arrefeceu, né? Meio que esfriou, as pessoas não estão mais interessadas no BBB, infelizmente. Né? Tá bom? Com certeza, com certeza. Infelizmente, né, o BBB hoje ele é mais interessante e os inimigos imaginários do que a gente falar dos problemas reais. É verdade. Estão até tentando fazer uma segunda edição esse ano, meu Deus. Infelizmente, a política se tornou um ranço, né, no Brasil. As pessoas não... Diga. Pão e circo, professor. Pão e circo. Pão e circo, né? Isso mesmo. Mas ontem eu estava, peraí, ontem eu estava assistindo uma live daquele Deltan Galan, eu esqueci o sobrenome Deltan dele. Dallagnol. E aí ele falando, né, que o pessoal, a população hoje já está muito assim descrente em relação à justiça e tudo, então acaba migrando uma fuga para uma outra realidade, um outro contexto, porque não está vendo solução assim em termos de solução prática, né? Aí ele até citou o caso do Temer, do Lula, e fica desmotivado, e também a população vai perdendo a crença, né, no que é certo realmente, né? Mas ele foi um dos culpados. Certo, né? Isso mesmo, ótima análise. Mas assim, ele foi um dos culpados por estar assim também. Né? Justamente, ele foi um dos culpados de estar assim. Né? Não, mas isso aí não é opinião, isso aí é o mundo que fala, né? É a ONU, são juristas, Lênio Streck fala isso, né? O do Supremo também. Mas o que ele estava falando, professor atual, era em relação também a essa descrença, em relação ao processo do Temer, do Lula, né, que agora todo mundo aí está livre, mas e eu acho que ele tem razão no sentido da contextualização dele, né, porque se você for pontuar questão de territorialidade, né, no processo, isso aí não vai acabar nunca. Me permita uma parte aí, Hilda. Eu acho que... sabia que ele ia entrar. Eu tenho uma visão muito particular em relação a tudo isso, que é a seguinte: infelizmente, primeiro, a gente está vivendo a situação, como eu falei aqui, de pão e circo, né, que é essa alienação que o professor Atualpa colocou. Segundo lugar, em relação a toda essa contextualização, essa judicialização, esse vai e volta jurídico, né, de posicionamento, principalmente da Suprema Corte. E em relação a esses atores, eu não vou usar nem nomes, a gente teve aí um fenômeno do super-herói, né? Ou seja, gente, super-herói só funciona nos quadrinhos, tá? A gente só precisa usar a imaginação e criar super-heróis, e isso é uma criação norte-americana muito forte, porque aqui dentro do nosso país, a nossa literatura e a nossa cultura nunca concebeu super-heróis, concebeu pessoas, e o nosso folclore é rico nesse aspecto, em mostrar que os super-heróis de verdade são aqueles que conseguiram viver principalmente dentro das suas limitações. Saci Pererê, ou seja, e assim por diante. Esses são os nossos heróis. E quando nós percebemos que a atuação segundo a lei, uma atuação segundo aquilo que é, ou seja, quais são as regras do jogo para a atuação do Ministério Público, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, é matéria da nossa aula hoje.
né? A nossa aula lá no terceiro bloco está sendo falar sobre a atuação dos poderes, né? Ou seja, eu não digo nem poderes, eu digo funções do exercício do poder estatal, porque o poder estatal ele é uno. E quando a gente vê essas falas, infelizmente, que vão ser caracterizadas por uma personificação, a pessoa vai e assume uma personalidade, a gente tem esse desvio e a gente se frustra, porque a gente criou um ideal de pessoas, um ideal de heróis que não existe na prática. E aí quando você vê um ato sendo invalidado depois de anos, quando você vê uma situação, você fala assim, será que realmente, né, a conduta lá atrás foi uma conduta pautada em se buscar a verdade, em se elucidar um desvio? Será que realmente era isso? Ou em determinado momento se perdeu a mão e buscou-se aí, digamos, criar uma imagem, criar uma identidade que não existe? Gente, como eu falo, ser honesto e fazer o melhor tem que ser uma coisa natural. Ela não pode ser, olha, fulano achou 100 mil reais na bolsa e devolveu para quem de direito. Gente, isso é normal. Isso é normal, para mim é normal, essa questão de você... E aí a gente se admira quando a gente vê uma atitude correta, uma atitude pautada no princípio da legalidade, quando a gente vê a pessoa respeitando o jogo político da maneira correta, a gente acha isso fora do comum. E não é. O grande problema é que nós percebemos que o incomum é que acaba sendo, digamos assim, aquilo que não é correto acaba ganhando mais prestígio, ganhando mais... Então... É revoltante e a gente realmente se frustra com o judiciário, a gente se frustra com os nossos atores aí na hora de estarem atuando de maneira correta, né, de estarem se pautando por uma questão, por uma conduta ética, porque acho que até o professor Tolpa tem um artigo que ele fez dentro do livro dos 20 anos do Senado que fala sobre a questão da atuação ética do agente administrativo. Então, assim, meus caros, se o processo tivesse sido respeitado, nós não estaríamos aí discutindo, né, territorialidade, discutindo, olha, por que agora se invalida os atos praticados por um juízo lá atrás? Gente, agora se constatou, agora é relevante. O momento não é adequado? Concordo que talvez não seja o adequado, mas os motivos são válidos. Então, assim, eu não entendo dessa forma. Acho que a gente não pode olhar as pessoas, Hilda. A gente tem que olhar o que a gente quer no futuro. Tá? E é como a gente quer. A gente quer um jogo claro. E não esse jogo nebuloso que está acontecendo agora. Eu respeito, né, o posicionamento do professor Ângelo, mas eu discordo, sabe? Eu discordo porque um judiciário que deu concordou com aquilo ali. Depois de 5, 7 anos, vai ter uma outra visão. Por que deixou correr esse tempo todo? E outra, a corrupção nesse sentido aí do Lula foi uma teia, sabe? Então, não tem como a gente discutir a questão de territorialidade nesse sentido, porque senão você joga num lugar, aí daqui a pouco tem uma decisão, discorda, vai para outro lugar. Assim, o meu ponto de vista, né? Mas eu respeito a posição do professor Ângelo. Eu acho que o judiciário, na realidade, a gente também está perdendo um pouco de crença, porque toda hora se muda de posição. Então, é complicado. Cadê o professor atual? Diga. Ah, porque sumiu aqui da tela, pensei que você tinha saído. Ah, tá. Pode falar. Não, pode continuar o debate, professor. Estou só observando. Professor, eu queria uma parte. Pode falar. Eu acredito assim, que infelizmente a atividade política no Brasil, ou a militância política, de uma forma geral, seja de direita ou de esquerda, são vistos pela sociedade com muito maus olhos. Essa é a verdade. Isso não é algo que foi criado agora. Isso é algo desde muito tempo, entendeu? Porque, assim, o senhor fala muito sobre a questão da personificação do herói, né? A gente vê em outras culturas, né, que o político é visto dessa forma, como um herói. Não um político A ou um político B, mas como alguém que representa
de fato, a sociedade. Infelizmente, aqui no Brasil não é o que acontece. As pessoas, elas veem o político como, sei lá, como um vilão e não como um herói. E isso por conta da corrupção, que não é algo atual, isso é desde os primórdios, desde que o Brasil se tornou independente, que a corrupção ela está enraizada aqui em todas as esferas, né? Não é só no executivo, no legislativo, no judiciário, mas em todas as esferas. E a gente, quando fala em corrupção, normalmente só se lembra da questão política, mas quando uma pessoa vende o voto, também está sendo corrupto, né? Uma pessoa, quando rouba energia elétrica, quando furta energia elétrica, está sendo corrupto também. Então, não é só uma questão política. A corrupção ela não está só na política, mas em todas as esferas da sociedade. Quando um funcionário público, por exemplo, aceita propina... Quando o funcionário público aceita propina para facilitar alguma coisa, ele está sendo corrupto também. E quem oferece a propina também está sendo corrupto. Essa é a verdade. Infelizmente, a gente caminhou para isso. Né? Agora, a coisa com a questão do acesso à informação tornou mais evidente, entendeu? Mas sempre existiu aqui no Brasil, essa é a verdade, infelizmente. Muito bem, boas colocações, excelentes, né? Eu convido vocês a lerem, que foi objeto da aula retrasada de discussão sobre o estado de exceção como paradigma de governo, que é do Giorgio Agamben, e todas essas dúvidas que vocês têm, né, sobre judiciário, sobre executivo, né, falar, né, que um está se intrometendo no lugar do outro, na esfera do outro, ou até mesmo exorbitando a sua esfera, né, todas essas questões, né, o nome do livro é Estado de Exceção, né, e um dos capítulos é Estado de Exceção como paradigma de governo. Quem faz isso não é só o executivo, também o judiciário faz, né, através de, enfim, decisões arbitrárias e assim sucessivamente, tá? Então, a dificuldade de conhecer o futuro depende também do fato de que cada um de nós projeta no futuro as próprias aspirações, as próprias inquietações, enquanto a história prossegue o seu curso indiferente às nossas preocupações, né? Então, independe da subjetividade, independe do eu acho, independe do eu penso, a história vai seguir. Ela vai seguir o seu curso, né? E essas inquietações e aspirações, se não houver uma sintonia, né, se não houver uma sintonia com o Estado democrático, a história ela vai se repetir, como vem se repetindo, né? Ela vai se repetir, tá certo? Então, o capítulo 1 sobre, né, Norberto Bobbio, ele vai falar na obra O Futuro da Democracia, que também leva esse título, né? Bobbio apresenta uma defesa a favor de si mesmo, a partir de duas citações. A primeira de Hegel, que postula o seguinte: o filósofo não se afirma com profecias. A filosofia ocupa-se daquilo que é eternamente, ou melhor, da razão, né? E com isto, já temos muito o que fazer. E a segunda citação é de Max Weber, que em seu discurso afirma que a cátedra não existe nem para os demagogos, nem para os profetas. E aí, onde podemos dizer que Bobbio sempre foi um realista, né? Não um utopista, nem uma pessoa que está ludibriada com fórmulas mágicas. Não. Ele é um pensador, não foi militante político, assim, no sentido de ir à rua e tal, não. Mas sim foi um militante da caneta, né? Ou seja, sempre escrevendo, sempre, né, postulando. E algo que ele sempre vai, na obra, né, No Futuro da Democracia, vocês, se tiverem a curiosidade de terminar, concluir a obra, vale a pena a leitura, é a razão. Né? Não podemos, e quando ele fala de razão, é uma perspectiva kantiana, é algo universalmente, né? Uma razão universalizante, não a razão do eu atual, do eu Ângelo, da Hilda, do Marcos, do Pablo, não, é uma razão universal, que não vai, de certo modo, pontuar, vamos dizer assim, aspirações pessoais, né? Aspirações pessoais, mas sim em prol
né, do todo, né, visando sempre o Estado democrático de direito, né, visando algo maior do que individualidades, né. É claro que, dizendo isso, mas é a equidade e as peculiaridades de cada indivíduo, deficiente, as minorias, não é nesse sentido, individualidade não é nesse sentido, mas sim dos achismos, né, mas sim dos achismos. Bob afirma, inicialmente, que para que se chegue a um consenso quanto à democracia, enquanto contrária às formas de governo autocrático, entende-se autocrático aqui como totalitário, é necessário que sejam consideradas o conjunto de regras que determinam os procedimentos e os indivíduos legitimados a tomar decisões coletivas, né? Então não se pode governar autoritariamente sem pensar nas regras do jogo, sem pensar na Constituição, sem respeitar os poderes. Isso não foi dito por mim, é dito por Montesquieu, né? Século XIX, 18, 19, finalzinho de 18, início de 19. Então não é dito por mim, entende? Nem por Norberto Bobbio. Aqui ele só está apresentando de outra forma, mas o que ele quer dizer é que é o respeito ao Estado democrático e às regras do jogo. Tem regras. A Constituição aqui é um conjunto de regras que devem ser seguidas, né? Dessa forma, quais são as promessas não cumpridas? Inclusive aqui no Brasil. E aí, lembrando que essa obra foi escrita há 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos. Na verdade, é um compilado de ensaios, né? Vocês podem perceber que as obras de Bobbio sempre são conjuntos de ensaios. Ele escreveu, por exemplo, para dar uma fala, numa palestra, uma conferência, fez um ensaio. E aí, evidentemente, os editores e quem ficou encarregado, né, por sua obra, é o secretário dele, que hoje assume a cátedra, né, a cadeira, né, de filosofia política na Itália. Né, Bem, o nascimento da sociedade pluralista, ou seja, uma sociedade plural, é uma promessa que não foi cumprida, né? Nós não temos essa noção, né, de uma sociedade plural. Podemos ter até noção, mas a prática não se tem. Atualmente não existe mais tanto uma opinião individualista, vimos muito mais a opinião de grupos, fazendo com que os grupos se tornassem o protagonista, né, o grupo se tornasse o protagonista da vida política numa sociedade democrática. Então, como nós percebemos em aulas anteriores, temos oligarquia, temos aristocracia, ou seja, pequenos grupos, né, e aí a democracia das elites. Não é errado isso. E aí Bob amplia o conceito. Não, que outras pessoas cheguem lá, mas, no caso, líderes de bairro, cheguem também e construam grupos para haver concorrência entre si, desses grupos políticos. Porque se ficar centralizado em 2, 3 grupos, não. É necessário ter mais pessoas envolvidas na política. E é assim, né? Aí o caldo vai engrossar, por quê? Justamente devido às propostas, né? Os políticos vão deixar de prometer, mas sem apresentar propostas concretas, propostas de desenvolvimento de fato do país, né? Da nação, do Estado, havendo essa concorrência de grupos políticos, né? Daí se forma também uma sociedade pluralista, tá? Diga. Na realidade, assim, eu entendo que se fosse hoje, né, talvez o posicionamento dele não seria assim, que a gente teria que optar por uma posição A ou B. Você pode ser uma terceira opção, né, seguindo de acordo com os seus princípios, que na realidade o dele priorizava o bem da coletividade, né? Certo, isso mesmo, mas os seus princípios, como você fala, né, não devem ser seus princípios, entende? Pois é, o princípio da coletividade, da dignidade da pessoa humana, isso que eu falei. Isso mesmo, né? Correto, né? Perfeitamente. Então,
E principalmente seguir as regras do jogo, né? Seguir a Constituição, seguir as leis do país, né? Não ser, de certo modo, não abusar, né, do poder. E Bob sempre vai destacar isso. Ele é contra, olha, viveu 2 guerras, presenciou 2 guerras mundiais, né? Uma enquanto criança, outra ainda, né, já professor universitário, né? Enfim, tendo depois até que se retratar, né? Tem que se retratar na Itália. Então foi muito cruel. Então é um homem que toda a obra dele ele fala de democracia. Toda a obra dele ele fala. Então até tem um texto dele, ele vai falar qual democracia, né? Ele vai propor essa pergunta. Mas afinal, qual democracia? Democracia representativa, democracia direta, uma democracia integral, uma democracia social liberal? Qual é? Qual democracia? Né? Diga. Mas sempre na esteira da democracia. Pois não. Pode falar. Peraí, professor, porque o senhor usou uma palavrinha aí no início da fala do senhor, quando ele fala justamente sobre isso, do abuso aí, ele tá falando sempre da ala mais radical, é? Sim, não, abuso sempre é abuso, né? Sempre é o extremo. Não, assim, mais radical e extremista, né? Isso, né? O totalitarismo, né? Por exemplo, a pessoa não enxergar além daquela ideia, né? Por exemplo, de partido A ou partido B. Não ver também que o outro partido ou outras pessoas podem ajudar a construir um Estado democrático de direito, né? Entende? Então, ele é uma obsessão da sua vida, dos seus escritos, e também desse, principalmente, lutar contra qualquer forma de totalitarismo. Olha o título da obra, O Futuro da Democracia. O futuro da democracia. Esse futuro, quem vai fazer somos nós. Esse futuro não existe ainda. Está por construir. Mesmo... Diga. Pode falar. Está me ouvindo? Pode falar, Hilda. Acho que travou, né? Mesmo porque ele alega que na questão política, né, o que era direita ou o que era esquerda de ontem, hoje não é a mesma esquerda que era de antigamente, é a de hoje. E a mesma direita que era de antigamente, é a de hoje. Então, você pode ter um meio termo nesse sentido, né? Você não precisa se posicionar ou uma ou outra. Mesmo porque a Constituição ela é uma só, mas ela sofre modificações com o decorrer dos anos, né? A própria sociedade, costume, tudo isso que a gente vai vivenciando vai tendo uma reflexão no sentido da Constituição. Isso mesmo. Perfeitamente. Então, professor, quando fui seu aluno, eu gostava de fazer uma citação, acho que era de Voltaire, dizia assim: posso não concordar com uma palavra do que diz, mas defenderia até a morte o direito de dizê-las, né? Eu acho que essa liberdade de opinião e de expressão, independente de se ser de direita, de esquerda, de centro, ela deve existir, né? E quando o senhor falou em pluralismo, né, essa questão da diversidade, eu acho que ela é importante, mas o que se vê no país é uma espécie de fundamentalismo político, ou polarização. Ou como é que é? Quem é de esquerda acha que está 100% correto, quem é de direita acha que está 100% correto e está errado. Entendeu? Tem coisas de ambos os posicionamentos que está bom, está correto, que é válido, que merece ser aproveitado. Que eu acredito. Porque, assim, não existe, pelo menos à luz da filosofia, eu acredito que não existe verdade absoluta. Né? À luz da filosofia, não. Mas se a gente partir para a fé, aí já é outra questão, né? Entendo, porque isso é algo que não se questiona a fé. Ou você tem ou não tem. Isso aí depende de cada pessoa. Agora, quando se parte para a questão de ideologias partidárias, ou de ideologias políticas, eu acho que não existe verdade absoluta. Ninguém está 100% correto, ou ninguém está 100% errado. Eu vejo dessa forma.
Eu não sei se o senhor concorda, os colegas Não, concordam. mas é Bobbio aqui, é Bobbio. Eu não, Bobbio. Eu Bobbio concordo. concorda. Bobbio Mas eu concorda. acho que o Bobbio tem mais ou menos o pensamento se fosse hoje, né, do caro colega Pablo, né? Que nessas duas vertentes aí, você não precisa botar em A e B. Você pode pegar um pouco de um pouco de outro e tentar seguir uma outra linha, entendeu? No sentido do bem da coletividade. Isso mesmo, perfeitamente, né? Muito bem, muito bem. Tanto que Bobbio não teve tempo de vida, né, para escrever sobre a democracia social liberal ou liberal socialismo, né, que ele propôs, né, como saída para essa querela, né, essa disputa que existe entre direita e esquerda, entre Marx, entre Stuart Mill, não, Adam Smith, né, enfim, para propor essa saída, né, essa saída de um modelo keynesiano, né, que uns defendem o liberalismo, a intervenção mínima do Estado, que sou de direita, não dá certo a esquerda, não dá certo, mas peraí, vai deixar o povo passar fome, vai deixar, não tem como. Então, o socialismo, a questão de se envolver mais com questões sociais, de oportunizar mais ao pobre, né, condições para crescer, né, socialmente, na educação, na saúde, ter acesso a esses bens que até então eram privados, né, pode sim haver essa ligação, essa união entre essas duas ideologias, né, mas infelizmente Bob não teve tempo, né, para falar, para a metodologia, né, para essa proposta política, né. Bem, a outra promessa, segunda promessa, foram de desinteresses, na revanche de interesses. Nós vivemos hoje no Brasil, e como não é de hoje, né, mas um revanchismo, né, de posturas, de posicionamentos, até mesmo de interesses, né, Meu interesse é maior que o seu, então o meu tem que prevalecer. Então, a promessa é como se fosse uma continuação da primeira, do pluralismo, né? Não respeita a sua ideia, não respeita a sua postura, né? Vemos aí pastor evangélico rezando para o Paulo Gustavo morrer, orando para o Paulo Gustavo morrer. Entende a que nível chegamos? Vocês estão compreendendo? Né? Então, entende? Não dá. Vocês devem sempre optar pela via racional. Não é a sua razão. Não é a sua razão. Sei que é um exercício difícil, porque por anos construímos muros, né, mentais, né? Construímos muros, nós nos blindamos mentalmente para concordar só conosco, né? Só com a nossa ideia. E é muito, muito difícil, às vezes, ter essa abertura, né? Ter essa abertura e, de fato, destruir esses muros e construir pontes mentais, né? Mentais. Muito fácil falar de pluralismo e tal. Agora, internamente, isso também tem que ser aceito. É um exercício epistemológico, é um exercício mental, né? Tem que ser nutrido com muita leitura, muita reflexão, né? Não é a sua razão que tem que imperar. Não é a sua razão. Né? E também, e aí, claro, Rousseau tem o seu prejuízo, né, com o pensamento, a questão da vontade geral, da coletividade. Não é só isso, não. Né? Não é só isso. Mas sim uma ideia universalizante de razão. Né? De razão. Então, é ter o bom senso. O Norberto Bobbio sempre vai voltar a isso. Né? E aí me lembra muito bem de um pensador que ainda está vivo, que é Habermas. Né? O agir comunicativo. O agir comunicativo também interno, para eu ler e entender o pensamento, até que concordar, poxa, mas Norberto Bobbio está vivendo ainda em 2020, praticamente, 2021, né? As suas ideias são muito lúcidas para a atualidade. Quer dizer que então, um pensador que sobreviveu, né, durante todo esse período, será que ele não escreveu, sabe, eu estou discordando dele, peraí, vamos abrir, vamos ampliar
a mente, né, para o novo, né, para as reflexões que aqui são apresentadas. Ou até mesmo que você faz na sua casa, não somente aqui. Dei só como exemplo. Então, a pessoa que nós, o povo, elegemos, enfim, nosso representante, sempre possui interesses particulares. Isso não sei o que estou dizendo, gente. É Norberto Bobbio. Leia a obra de Norberto Bobbio. Eu estava lendo um artigo sobre neurociência, que é muito difícil hoje em dia, as estruturas mentais vão se modificar, porque as pessoas não têm continuidade de leitura. A leitura é fragmentada. Lê um taco aqui, um teco ali, e aí vai, não, lê posts e tá, vai se construindo e se sente sabida, né? E se sente realmente com propriedade para se falar. Não, mas, peraí, e o livro em si, né? Você viu isso? Ah, não, mas, não é imposto, de post em post, que se constrói, né, uma formação sólida. Tem que haver continuidade. A leitura tem que... Ah, eu li um capítulo, opa, tô cheio de Norberto Bobbio. Não, tem que dar continuidade à leitura. É um estudo para a vida, né? Não é só de meia hora, 2 horas de estudo, né? Então, a pessoa que nós, o povo, elegemos, enfim, como representante, sempre possui interesse em particular, totalmente fora dos quesitos da sociedade, tendo um mandato imperativo. Atualmente, são sindicatos não corruptos. E aí, no caso, na época de Bobbio, né? Na Itália desse período. E hoje em dia, vocês podem fazer as reflexões, né? E entenderem a realidade do Brasil. Ter essa abertura, né? Ter essa abertura. Nunca se permitam ser reféns de uma ideia. Nunca se permitam, evidentemente, que tem valores, né? Como honestidade, enfim, que são, de fato, devem ser sólidos. Mas não se torne refém, né, de um fundamento. Tenha sempre essa abertura para o novo. Somos seres inacabados, né? E a outra promessa, a persistência das oligarquias. A liberdade da opinião social sobre a democracia é crucial à democracia representativa. Exclui essa liberdade, né? Pois o povo elege através da votação de um representante. E isso aqui, tanto no parlamento italiano, quanto aqui também. Então, um representante para que o mesmo tome decisões por nós. Então, o mesmo tome decisões por nós. Ressaltando a segunda promessa, ou seja, a revanche de interesse. O representante se preocupa mais com o próprio bem, ou seja, com a particularidade, com as suas particularidades, com os seus interesses, do que com o interesse do povo, do que com o interesse de quem o elegeu, né? E isso aí está escancarado. Você pode observar na história do Brasil, na história de 88 para cá, para não ir tão longe e não nos decepcionar, né, para trás, né, no caso, com o nosso passado. É decepcionante, né? Poucos líderes no Brasil houve, assim, essa preocupação com o povo, de fato. Sempre estão reféns dos seus próprios interesses, né? E isso aí na história enfim, olha o próprio Donald Trump, né, lá nos Estados Unidos. É um exemplo. Tava sempre em prol daquelas empresas que ele tinha, que era acionista, sempre fazendo contrato com aquelas empresas que ele tinha, ou a mulher dele, ou algum parente, sempre em benefício próprio. Sempre em benefício próprio. Deve sempre analisar, por trás dessa lei, qual o interesse por trás dessa lei? E eu sempre convido vocês a baixarem o aplicativo Poder do Voto e verem quais são as pautas da semana, né? Ou do mês, enfim. Então, o poder invisível, quarta promessa, né? O poder invisível, a democracia surgiu exatamente para acabar com o poder invisível. Quais são? E aí, na Itália, evidentemente, vamos falar de quê? De máfias, serviço secreto, né? A Camorra, né, que é um serviço também secreto, uma espécie de grupo, né, armado. A democracia foi reconhecida como capaz de combater esses problemas. Combater esses problemas. A democracia foi reconhecida como capaz de combater esses grupos armados, combater a máfia italiana,
combater aqui no Brasil as milícias, né? A democracia foi, né? Mas, infelizmente, não cumpriu isso. Não está cumprindo. Né? Não está cumprindo. Mas, na prática, você viu a chacina que teve agora, recentemente. Será que isso é legal? Tá certo? Eu estou lançando a pergunta para vocês, não necessariamente precisa responder, externalizar a resposta, mas vocês podem pensar, né? Tá certo isso? O clima de guerra que está se instaurando no Brasil, tá certo? Não tivemos nenhum momento de paz, não tivemos. Busque aí um momento de paz, de tranquilidade no celular, na televisão. Busque. Há quanto tempo não temos paz? A democracia brasileira está em frangalhos. Em frangalhos. A cada governo, fratura-se a Constituição. A cada governo, né? Sempre não estudam antes de vir ao poder. Não tem essa noção de administração pública. Não tem. E aí pensa que a administração é um puxadinho de sua casa. E não é. A democracia tem que ser respeitada, né? E as regras do jogo também. Pois não. Professor, me conceda uma parte aqui. A gente falou muito aqui em radicalismo, fundamentalismo político, né? Pessoas que acham que são donas da verdade. Só o meu posicionamento está certo e o dos demais não. E aí a gente vê essa questão da polarização política. Mas existe também, e o senhor tocou aí, a questão do fundamentalismo religioso. Por exemplo, o senhor citou o exemplo de pastores que estavam orando para que aquele rapaz viesse a falecer. Está errado. Não representa o evangelho. E onde é que fica o amor ao próximo? O que foi que Cristo nos ensinou? Está errado. Isso é fundamentalismo, é radicalismo. Porque a essência do evangelho não é essa. Justamente. Então, a promessa da democracia, Pablo, é justamente trazer o pluralismo, né? Trazer o pluralismo, acabar com as máfias, acabar com esse revanchismo de interesses. A promessa da democracia, ela foi, né, prometeu isso. Está na Constituição até. Pluralismo de ideias, de partidos políticos, na LDB, né, concepções pedagógicas, de religiões, a liberdade de culto. Mas e aí? Né? Então, não está cumprindo com a sua promessa, com o que ela, de fato, deveria garantir, né? Então, depois, o cidadão não educado. A democracia prometeu eliminar, né, extinguir, exterminar o analfabetismo, o pensamento acrítico, o pensamento de rebanho. Então, um grande problema para a democracia é que as pessoas não sabem o conceito de cidadania. E isso é Bob que está falando. Fazendo com que as pessoas não participem da vida política da sociedade. Ora, um candidato que vem à televisão e falar que não é político, olha, eu não sou político. Teve candidatos em 2018 que se elegeu assim, olha, eu não sou político, eu sou empresário. Peraí. Então você está negando, né, a sua vivência em sociedade. Porque viver em sociedade também é um ato político. Então, por quê? Porque dessa forma as pessoas vão acreditar mais nele. Então, veja como a descrença está tão grande na política, está tão grande, está tão assim, de fato, com as pessoas se distanciando mais ainda, evidentemente que com as redes sociais, com a explosão de tecnologia, as pessoas tiveram mais acesso às informações, mas penso ainda que deve ser nutrida uma informação, até mesmo e é claro, CNN, e aí a Globo foi também para a internet, a Band, Record. Então não tem essa questão de dizer que não tenho televisão a cabo, não tenho acesso mas tem internet, tem YouTube ali que está prontamente, né, para você ali ter notícias e comentaristas, enfim, das mais esferas, das mais diversas regiões do Brasil e do mundo. Para dizer o quê? Que ainda é necessário investir, né, na cidadania, investir na educação, no pensamento crítico, na reflexão. E não somente isso, explicar de fato que não é errado ser político, não é errado ter uma vida ativa, né, como Hannah Arendt fala. Não é errado, não. Não se deve ter o nojo da política, né?
Então, tem pessoas que entram na política dizendo isso. Não sou político, eu sou um empresário. Eu estou aqui para aprender. Para aprender, não é escola. Você vai administrar a vida de pessoas, né? Tá certo? Então, assim, é algo que me assusta um pouco, né? Porque, olha o que Bob fala, as pessoas não entendem o que é cidadania. E por não entender o que é cidadania, tomaram ranço da política. Que política é tudo igual, colocou tudo ali uma coxa de retalho. Tá certo? Outro é o baixo rendimento. A promessa da democracia é justamente essa, eliminar isso. Qual é? O princípio, o principal obstáculo da democracia são seus governantes. Pois todos os problemas e questões são enviados ao governo, surgindo assim uma sobrecarga de assuntos para resolver, fazendo com que o rendimento da governabilidade seja baixo. O rendimento da governabilidade seja baixo. Entra político, sai político. O que você fez, cidadão? O que você fez para melhorar a vida dessas pessoas? Andem no bairro Vermelhão, gente. Andem só barro. É só buraco. Andem. Andem no Morro do Piqui. Andem no aeroporto. Nas ruas do aeroporto. Andem no centro de corrente. Cadê o saneamento? Esgoto ao céu aberto. Né? Aí, olha o contraste, vão em Formosa. Vão em Formosa. Claro, tem bairros lá periféricos. Tem o Canadá, por exemplo, que não é assistido. Né? E aí também, não sei como é que está em Giboés, o Santo Antônio, não sei se está do mesmo jeito. Eu vou tirar depois uma foto da minha rua, e aí eu... Não, não vou postar, não. Deixa quieto. Justamente. Então assim, entra mandato, entra governo, sai governo, como é o que o Bob está falando. O problema são os governantes. É o baixo rendimento deles. A democracia está aí para eliminar isso. Ó, você não passou na prova. Qual foi a prova? Você não, durante 4 mandatos, não fez nada. Não fez nada. Sim, aí Mas, não fez nada, então vamos decidir na urna. E reelege. E consegue se reeleger. é, Entende? Pois não. Vou professor, eu vou falar. ter que tentar dar aula, porque eu vou sair agora para o trabalho, viu? Delongou um Até pouco, o de próximo fato. encontro. Um abraço. Tá bom. Aí vai estar gravado e o próximo encontro já é fazer a resenha, tá? Vocês vão fazer executar. Ok, professor. Tá mudo?
Aqui ainda, Pablo. Suprinet caiu aqui, rapaz. Estou aqui, professor. Retornei. Deu um problema aí na conexão, não foi? Caiu a energia aqui, né? Oscilou, aliás. Mas eu vou continuar, independentemente dos outros aqui. Se você quiser participar, ótimo, agradeço, né? Mas já Sim, está terminando. sim, professor. Sim, vou participar sim. Professor, só me tira uma dúvida. A resenha já é para ser entregue no próximo encontro? Enviada? Não, dia 31. Dia 31 só. Viu? Sim, mas já pode começar a ir fazendo, né? Já pode começar. Já pode começar. Se você quiser fazer um paper também, sobre alguma temática que foi discutida aqui. Por exemplo, você falou sobre o pluralismo de ideias. Você pode fazer sobre isso, né? Uma discussão entre 5, utilizando, evidentemente, a obra de Bobbio, né? E outras obras dele, se você quiser, entendo como referência. É um mini artigo entre 5 e 10 páginas, tá? Então, vamos continuar aqui. A democracia deve obedecer às regras constitucionais ou consuetudinárias. Evidentemente que no Brasil, nós temos uma lei, uma legislação positivista, né? Você deve seguir o que está ali. Mas as jurisprudências também são válidas, né? Evidentemente. Na página 53, democracia significa dizer que você dar vida ao poder sem máscara. E é interessante falar, né, isso aqui, né, sem máscara. A máscara física, ou seja, quando você coloca máscara, não lhe dá também o direito de insultar, de você, enfim, ser uma pessoa falsa, dissimulada, enfim, né? Democracia dar vida ao poder sem máscara, ou seja, um poder sincero, um poder honesto, autêntico, né? Nas páginas 42 e 43, Norberto Bobbio vai falar sobre... E aqui, de certo modo, eu já estou fazendo, né, meio que uma resenha do primeiro capítulo. Só para mostrar para vocês, de fundamental importância, analisar também aquilo que você destacou no capítulo como temática, né? Grupos numa democracia são os protagonistas. Fala sobre... só desliga o áudio bem aí, Pablo, por favor. Grupos numa democracia são os protagonistas. Fala sobre sociedades... Pablo? Beleza, obrigado. Então, grupos numa democracia são os protagonistas. Fala sobre sociedades centrífugas e centrípetas, né? Isto é, não possuem um único centro. Isso Norberto Bobbio vai destacar também no capítulo, né? Não existe um único centro, né? Existem, são diversos os protagonistas de uma sociedade democrática. A transformação no cenário político com o surgimento da democracia, a distribuição do poder, a representação... Só desliga o áudio, por gentileza, querido. Obrigado. Existe, então, a transformação no cenário político, o surgimento da democracia. Ele fala também da distribuição do poder, da descentralização do poder, né? Democracia como método de legislação e de controle das decisões políticas, embora vivamos numa sociedade de interesses, né? Mas é necessário controlar também as decisões políticas. Não se pode vamos dizer assim, governar para si, né? Você sempre governa para os outros. Mais adiante. Pois não, pode falar. Pablo? O senhor está me ouvindo? Pode dizer. Então, quando o senhor fala que muitos políticos, eles entram, muitas pessoas entram para a política para satisfazer seus interesses. Eu acredito assim, que muitos deles é porque veem a atividade política como uma gabine de emprego, como uma atividade profissional, e não como uma forma de devolver à sociedade o que lhe foi dado. Entendeu? Quando a gente vê, por exemplo, empresários indo para a política, alguns estão atrás de quê? De imunidade. E não
com o objetivo de fazer algo pela sociedade, que contribuiu para que ele pudesse crescer financeiramente, e contribuiu para que ele pudesse ter um bom poder aquisitivo. Quer dizer, vão atrás de, né, eu vou dar um jeito aqui de me beneficiar. E está errada essa visão. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, que o Norberto Bobbio fala que as pessoas, ao entrarem no poder, justamente se blindar, né? Se blindar em determinado grupo, né? Em determinada, vamos dizer assim, determinado interesse. E satisfaz só aquele grupo, aquele interesse que o elegeu, de certo modo, né? Tem um processo de democratização contínua, cultura política. Norberto Bobbio também vai falar nesse capítulo sobre educação para a cidadania, fala sobre o cidadão ativo. O cidadão passivo é aquele que só vota. O cidadão ativo é aquele que vota e reivindica, né, sobre seus assim, enfim, candidatos, aquele que o elegeu. Saber discutir, né, o pensar coletivo, Norberto Bobbio vai falar também nesse capítulo, disputar para prevalecer a minha opinião e aquilo que acabamos de discutir. A democracia, de conversar. A democracia não alimenta, atualmente, não alimenta, pode até, vamos dizer assim, oportunizar o pluralismo. Mas as pessoas não têm noção, não têm ideia do que é pluralismo. Fala em bem da coletividade, fala de participação política e respeita o outro, mas, na verdade, na prática, isso não ocorre. É apenas um discurso inflamado para convencer. Na prática, não ocorre. E isso só se vai, né, realmente ser viável quando as pessoas tiverem, de fato, uma educação crítica, não somente para a cidadania, mas para a vida. Controle máximo da população em que detém o poder. Então, as pessoas, os governantes, tendem a controlar as pessoas. Ou seja, numa determinada comunidade, então, eu detenho o poder, eu mando, eu controlo, eu centralizo o poder, embora haja um preceito de descentralização, ele não houve, né? Enfim. Em Bobbio, olha como é atual, né, esse capítulo. Encontramos, ou até mesmo debatemos na esfera já esperando algo em troca, ou algo em troco, né, em troca, melhor dizendo, né? O ranço despótico, e aqui nós temos o ranço despótico, ele vai falar sobre o voto de cabresto também. Recusamos em detrimento dos nossos interesses uma educação para cidadania. Nós recusamos. Quando nós temos um candidato mais, vamos dizer assim, que tem propostas, e outro que tem um discurso inflamado, nós optamos por qual? Aquele que tem um discurso inflamado, aquele que é radical, aquele que não tem proposta de governo, né? Se recusa, inclusive, a debater. Então, infelizmente, nós mesmos somos os culpados por essa tragédia que o Brasil enfrenta hoje, né? Essa tragédia que o Brasil enfrenta, né? Olha só, só você perceber, só foi o Trump sair do poder, os Estados Unidos já está vacinando praticamente quase toda a população. Já estão aí nos jovens entre 18, 20, 30 anos, os adultos jovens. Então, e o Brasil ainda está, pelo menos em corrente aqui, estamos na fase ainda dos 60. Chegar aos 18, muitas pessoas ainda vão ser contaminadas por essas novas cepas, né? Então, há sim um ranço despótico, há um ranço do voto de cabresto. O povo precisa entender que não se deve vender o voto. É necessário uma educação para a cidadania, uma educação crítica, uma educação que, de fato, olhe, né, a realidade e você consiga interpretá-la, ter uma visão assim de mundo mais ampla, tá? E, claro, o Bobbio vai apresentar os obstáculos, as promessas, né, a tecnocracia, competência técnicas, criação de um governo dos especialistas, né, como se fosse uma fábrica, sem a noção do todo, né, a burocracia em excesso, a ingovernabilidade da democracia. Então, nós estamos caminhando para o segundo processo, terceiro processo de impeachment. Primeiro veio Collor, depois veio Dilma, e agora Bolsonaro, a CPI da Covid. Então, nós temos aqui o terceiro processo de impeachment. Então, assim que o Brasil, a história se repete, né? Infelizmente, há uma maximização desses discursos, né? Desses discursos que prometem, mas na verdade só prometem. Não tem proposta, são promessas vazias, estéreis, né?
Bem, esse foi o capítulo 1º. Espero que vocês, né, ao terminarem esse capítulo, busquem a obra de Bobbio, leiam na íntegra a obra de Bobbio, para assim ter uma noção da obra. Você, Pablo, que assiste agora e que está participando da aula, tem uma noção do todo, né, tem a noção da obra, para poder fazer uma resenha. Se não quiser a resenha, não tem problema. Você pode fazer e comentar dentro da obra de Bobbio, a partir dessas chaves argumentativas que nós discutimos durante a aula, enfim, que está inclusive nas obras dele, e nessa obra em especial, O Futuro da Democracia. Você pode comentar sobre o pluralismo, você pode comentar sobre os tipos de democracia, as formas de governo, as regras do jogo. Você pode fazer um artigo, né, de 5 páginas, falando e comentando quais são as regras do jogo democrático, como deve ser a democracia, em contraste, evidentemente, com a realidade brasileira. Tudo, claro, evidentemente, tendo como base a legislação, as leis, processo eleitoral, tudo isso, tá? Sim, professor. Tá bom? Então, eu vou postar na plataforma os encaminhamentos, na plataforma e no grupo do WhatsApp, tá certo? E eu espero que você tenha um ótimo final de semana, um final de semana também produtivo, tá bom? Forte abraço, irmão. Forte abraço. Bom final de semana para o senhor também. Obrigado. Até mais. Até mais.